Graça e paz ao seu coração. Graças a Deus, estamos aqui para a nossa segunda aula. E o tema dessa segunda aula, vencendo os obstáculos. Vencendo os obstáculos. Tem aí na sua tela a estudo número 2, com o título Vencendo os obstáculos. E sobre este tema, nós queremos dar início agora a aula de número 2, a segunda aula do nosso discipulado da série Trilho da Fé. Trilho da Fé, lição 2, estudo 2, com o tema Vencendo os Obstáculos. O nosso texto central de hoje é Romanos capítulo 4, versículo 25. Romanos capítulo 4, verso 25. Olha o que está escrito em Romanos 4, verso 25. O qual, falando de Jesus, foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então veja aí, está na sua tela novamente, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Jesus, então, ele foi entregue por causa da nossa transgressão, mas ele ressuscitou por causa da nossa justificação. Pensemos nisso hoje, nesse dia, neste momento, nesta aula especial. Olha esse princípio aqui na tela, que eu quero destacá-lo para você, para que você possa memorizar. A vida cristã é como uma corrida cheia de obstáculos. Deus, todavia, nos dá tudo o que é necessário para vencermos ou para sermos realmente vitoriosos. O que está dizendo aqui e o que nós estamos aprendendo e vamos aprender nesta aula sobre os nossos obstáculos. Você lembra que na nossa primeira aula nós falamos sobre o compromisso com Deus. Agora, estamos falando sobre obstáculos. Eu queria que você guardasse algo no seu coração, algo muito importante, que eu vou dar um destaque aqui na tela. Você tem esse material em PDF, você pode baixar para o seu computador, pode acompanhar esta aula, pode tomar anotações, pode escrever, pode aí fazer um monte de coisa, ok? Haverá, olha aí, muita oposição contra o desejo de agradar o Senhor. Entretanto, é necessário saber que certamente, olha esta expressão, certamente haverá muita oposição em agradar ao Senhor. Porque o nosso desejo, o desejo da carne, o desejo humano, é realmente agradar a si mesmo, não é viver para agradar ao outro, viver para agradar a Deus. A carne milita contra o Espírito, diz a Bíblia, e nós temos esse desejo de buscar a nossa própria vontade, nosso próprio querer. É por isso, exatamente por isso, que nós precisamos vencer e lutar arduamente para que possamos vencer cada obstáculo e buscar de coração agradar ao Senhor. O próprio Jesus Cristo disse aos seus discípulos, no mundo passais por aflições. Esta palavra fora dita pelo Senhor Jesus. No mundo passais por aflições. Então nós passamos por aflições. A vida, dá um destaque para você destacar também na sua apostila. A vida cristã pode então ser comparada a uma prova decorrida de obstáculos. A vida cristã pode ser comparada com uma prova decorrida de obstáculos, onde o atleta prepara-se durante meses. Por vezes está se preparando para aquela corrida, mas ele sabe que no dia da prova os obstáculos estarão lá e ele precisa vencer cada um dos obstáculos que estará diante dele. Ele precisa vencer cada dos obstáculos. Quando você lê, por exemplo, o livro de Hebreus, Hebreus capítulo 12, versos 1 e 2,
aqui está escrito para você, foi pensando nessa figura, vou destacar, foi pensando nesta figura que o autor aos Hebreus escreveu a carta. Qual texto que Hebreus fala? Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2, onde ele exorta os cristãos a continuar nesta batalha. Eu queria desafiá-lo depois a ler com muito cuidado Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2, e também Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11 temos os heróis da fé, e 1 e 2 fala de algumas vitórias, algumas coisas pelas quais nós devemos olhar para vencer. Eu vou ler para você aqui, vale a pena. Portanto, também vós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, aonde estão essas testemunhas que venceram os obstáculos da vida cristã, que viveram uma vida agradável ao Senhor? Está em Hebreus capítulo 11. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que nas mentes nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Então a Bíblia diz aí que devemos correr com perseverança, olhando para Jesus, e temos esta grande nuvem de testemunhas. Por isso o autor aí dá alguns princípios para nós. Aqui nós temos 5 que eu vou expor para você rapidamente. O primeiro, saber da existência de uma multidão de testemunhas. Quais são as testemunhas? Repito para você, Hebreus capítulo 11. Segundo, desembaraçar de todo o peso e do pecado. Correr com o peso já é difícil. Correr e saltar os obstáculos com peso é impossível. Vou repetir para você gravar no seu coração e poder aprender algo maravilhoso para o seu coração, para a sua vida. Correr com peso já é difícil. Imagina você sai para uma corrida, você vai correr e você está carregando muitas coisas, você está carregando um monte de coisa e você sai na corrida. Correr carregando coisa e peso é difícil. Agora, pensa você, além de carregar muitas coisas, você ainda ter que pular obstáculos. Então isso vai se tornar realmente impossível. Então é realmente impossível, totalmente impossível correr, saltar obstáculos carregando peso. Pensando nisto, o autor aos Hebreus, ele diz, desembaraçando-nos de todo o peso. Tira o peso, corra sem peso. Olha para os corredores, atletas que saem correndo nas corridas maratonas, eles não carregam nada. A roupa mais leve possível, a roupa preparada para a corrida, sem levar peso. Se você quer vencer na vida, você não pode carregar pesos, porque todo o nosso peso Jesus já levou na cruz do Calvário. Terceiro, correr com perseverança. O que é correr com perseverança? O que é correr com perseverança? Correr com perseverança nada mais é do que não desistir. Significa ir até o fim sem desistir, sem desanimar. Então eu não posso desistir. Veja lá, 2 palavras importantes: desistir e de o quê? Desanimar. Desistir e desanimar. Desistir e desanimar. Eu não posso desistir. Eu não posso desanimar. Eu preciso perseverar. E é na perseverança que eu terei a vitória. Você já ouviu falar sobre alguns costumes novos que a pessoa gostaria de adquiri-los? De adquirir? Por exemplo, a pessoa quer fazer um regime e ela precisa adaptar a alimentação, a nova forma de comer, o que vai comer. Ela não consegue isso da noite para o dia.
da noite para o dia, eu já mudei os meus usos e costumes. Não, vai alguns dias, ou semanas, 8 dias, 2 semanas, um mês, 40 dias. A pessoa tem que mudar a sua rotina e na perseverança que ela vai vencer. E também nós precisamos, 4 aí, olhar firmemente para quem? Para o autor da fé. Quem que é o autor da fé? Jesus. Considerar o que Jesus suportou dos pecadores. Então você olha para o Senhor Jesus, você considera o que Jesus suportou, as barreiras que ele enfrentou, a luta que ele travou, mas ele foi até o final, suportando isto e nos dando a vitória. Ele venceu tudo. Então, os obstáculos que tornam a vida cristã, a corrida da fé, uma história fascinante, procedem de 3 fontes. Aonde estão as fontes dos obstáculos? Então, o que você vai ver agora comigo aqui, vou destacar, isso é importante. Olha esta frase, leia comigo esta frase aqui. Os obstáculos que tornam a vida cristã ou a corrida da fé uma história fascinante procedem de 3 fontes. Da onde vêm os obstáculos? Em primeiro lugar, vem do mundo. Em primeiro lugar, vem do mundo. No Novo Testamento, o termo mundo, além de ser descrito como lugar criado por Deus e como terra habitada, também parece como um mundo em oposição a Deus, tendo em vista sua contaminação pelo pecado. E como houve essa contaminação pelo pecado, o pecado entrou no mundo, aí o que acontece? Agora o ser humano, ele passa a ser tomado de orgulho. O ser humano, além do orgulho, ele é tomado também pela cobiça, que é o desejo irresistível de possuir. O que é a cobiça? Desejo irresistível de possuir tudo quanto é atrativo aos seus sentidos físicos. Vou repetir para você. Cobiça, desejo irresistível de possuir tudo quanto é atrativo aos seus sentidos físicos. E orgulho é o resultado do pensamento humano de que é possível viver por si só, sem Deus, o Criador e o mantenedor da vida. Então a pessoa, ela quer viver por si só. E aqueles que entram, olha esta frase aqui, olha. Aqueles que entram na corrida da fé não podem se deixar fascinar pelo mundo. O mundo atrai, o mundo cativa. Mas se você tem um compromisso com Deus, você vai vencer estes obstáculos aí do mundo, porque você quer servir ao Senhor, não é verdade? Você quer servir a Deus, estar na presença de Deus. Segundo lugar, da onde vem, a segunda fonte desses obstáculos é a carne. A carne. Um dos significados deste termo aponta para a natureza humana, inclinada ao pecado e mostrando-se contrária a Deus. É a carne. Inclinar a natureza humana, inclinada para a carne, para as coisas humanas e que não vem de Deus. O terceira fonte vem do diabo. Quem que é o diabo? É o tentador, é aquele que quer tomar o lugar de Deus. É aquele que prepara armadilhas e armas ciladas para fazer cair aquele que pela graça de Deus foram feitos novas criaturas. Então o diabo vem, ele quer atrair, prepara armadilhas ciladas para nos fazer cair, para nos fazer aí abandonar, distanciar das coisas de Deus. Quais são as 3 fontes? O mundo, a carne e o diabo. O diabo está por trás de tudo isso. Ele está armando ciladas. A Bíblia diz que o diabo ele anda como leão ao derredor, procurando alguém para tragar, para prender, para pegar. E também a nossa carne, a nossa própria vontade, nosso querer, nosso egoísmo, a nossa avareza, a nossa presunção. E o mundo,
que oferece coisas atrativas para nós. Neste compartilhar da aula, você veja aí comigo, no compartilhar da aula, vou ler para você. Vamos ler aqui juntos? Quem sabe você pode ler aí também, no seu computador. Quem assume um compromisso sério com Deus, entregando-se a Jesus Cristo e disposto a ser um discípulo, ou ser seu discípulo, certamente tem uma longa e gloriosa jornada pela frente. Mas nessa caminhada encontraremos vários obstáculos a vencer ou a superar. A partir deste estudo, estaremos conversando sobre a vida de um discípulo de Jesus, o que ele deseja de nós e os meios que ele mesmo fornece para andarmos em um caminho de vitórias e de constante crescimento espiritual ao seu lado. Então veja que esse crescimento, ele vai ser maravilhoso, mas o que nós temos que ter consciência? Uma longa e gloriosa jornada pela frente. Uma longa e gloriosa jornada pela frente. A jornada vai ser longa. A jornada vai ser árdua. A jornada não vai ser fácil, mas nós precisamos saber, termos ciência que nós precisamos vencer estes obstáculos que a vida nos apresentam, para termos vitória sobre todos eles, acima de todos eles, e vencermos, para que essa jornada não só seja de obstáculos, mas seja gloriosa, porque nós vamos vencer. Agora, como vamos vencer? Você pode estar perguntando, mas pastor, olha, tantos obstáculos, tantas barreiras, tantas lutas, eu já entendi. Eu entendi que eu vou ter dificuldade. Eu compreendi que vai ter muita luta. Mas será que eu vou vencer? Será que eu vou vencer? É sobre isso que nós veremos alguns textos bíblicos agora. Teremos o auxílio nas horas difíceis. Isto aqui eu acho fenomenal. Auxílio nas horas difíceis. Para dizer para você que você não está sozinho. Você faz parte de uma grande congregação. Você faz parte de uma grande família, a família da fé. Você não está sozinho. Deus está contigo, nós estamos com você, nós estamos juntos, mas tem que haver essa disposição, essa perseverança. Eu vou vencer cada obstáculo que a vida me apresentar. Vamos ler alguns textos então? A primeira pergunta que nos surge nesta aula é essa: conforme João 10:10, qual o propósito da vinda de Jesus num sentido amplo? Você está com a sua Bíblia e o texto está nos perguntando nesta aula, conforme João 10:10, qual o propósito da vinda de Jesus num sentido amplo? Nós estamos aqui aperfeiçoando para facilitar para você. O que diz João 10:10? O que diz João 10:10? Olha o que diz João 10:10. Vou colocar aqui para você. João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10 diz que Deus, Jesus, veio para nos dar vida e vida em abundância. Veja lá, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então Jesus veio para nos dar vida em abundância. Conforme João 10:10, qual o propósito da vinda de Jesus? Nos dar vida em abundância. Nos dar vida em
abundância. Uma vida abençoada, uma vida suprida, uma vida realizada, uma vida tremenda. O início do verso fala: o ladrão veio somente para roubar, matar, destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, o propósito amplo da vinda de Jesus é nos dar uma vida em abundância, dentro daquilo que temos estudado nesta aula. Número 2. O que Jesus afirma sobre as dificuldades da vida? Veja, você pode perceber que tudo nós estamos estudando e trazendo textos bíblicos para que possamos memorizá-los, guardá-los e praticá-los no nosso coração, na nossa vida, na nossa mente. A pergunta é: o que Jesus afirma sobre as dificuldades da vida? O que Jesus afirma sobre as dificuldades da vida? Vamos ver então? João 16:33. João 16:33, está escrito aí na tela: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que Jesus afirma sobre as dificuldades da vida? Que no mundo vamos passar por aflições. Passar por aflições. Passais por aflições. Nós vamos estar passando por aflições. Mas note esta palavra do texto, vou destacar aqui, a palavra passais. Passais. João 16:33. Nós vamos passar por aflições. Passar. As aflições vão ficar e nós vamos passar. No mundo passais por aflições, mas tem de bom, veja o verso, tem de bom ânimo. Aí ele diz: eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. Então o que Jesus afirma sobre as dificuldades da vida? Que vamos passar por aflições, mas não podemos perder o ânimo em meio às aflições, e com ele nós haveremos de vencer cada momento, cada detalhe das nossas vidas com a sua graça maravilhosa em Cristo Jesus. O seguidor de Cristo pode passar por várias dificuldades, mas sabe que tem alguém que venceu todas as aflições e com quem pode contar: Jesus. Então você pode contar com Jesus, porque ele venceu tudo. Leia atentamente, pergunta 3, palavra terceira. Leia atentamente Hebreus 4, 14 a 16, aí está 14-6, mas é 16, 14, você corrige aí, 14 a 16, e responda: qual a reação de Jesus diante das nossas fraquezas? Primeira parte do versículo 15. Qual é a reação de Jesus diante das nossas fraquezas? Hebreus 4, verso 15 diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Qual a reação de Jesus diante das nossas fraquezas? Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Então, o que está nos ensinando aí? Eu não tenho um sumo sacerdote que não possa compadecer das minhas fraquezas, mas vamos à segunda parte, para você entender o todo. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Qual a reação de Jesus diante das nossas fraquezas? Por que ele tem essa reação? Porque ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. A reação dele é que ele passou por tudo. Ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Qual a reação dele? Ele já enfrentou, ele já passou por tudo aquilo que passamos. Eu vou relembrar para você a primeira parte do verso: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Segunda parte: antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, porém, entretanto, mas sem pecado. Ou seja,
por tudo que passamos, tudo que enfrentamos, Jesus enfrentou também. Ele passou também. Ele já trilhou este caminho pelo qual nós estamos trilhando hoje. Mas em Cristo nós temos a vitória e Ele sabe pelo que passamos e nós podemos buscar o socorro nele. Sabendo destas coisas, o que podemos fazer quando nos sentimos fracos para vencer as tentações? Está sentindo fraco para vencer as tentações? Sabendo disso, o que podemos fazer? Verso 16 vai dizer: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Veja lá, acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O que podemos fazer quando sentimos fracos nas tentações, em alguma área da vida? Nós devemos achegar ao trono da graça. Nós devemos ir à presença do Senhor. Devemos buscar o socorro do Senhor. Clamarmos pela misericórdia do Senhor, porque Jesus sabe de tudo aquilo que nós passamos, tudo aquilo que nós enfrentamos, toda a nossa trajetória, toda a nossa situação. Ele sabe de tudo isso e por isso Ele nos dá a vitória sobre as tentações quando nós nos achegamos a Ele, quando nós vamos a Ele, nós vamos receber o quê? Vitória. Agora, eu preciso aprender a ir ao Senhor. Eu não posso ficar cativando a dor do meu coração, minhas lutas, minhas provações, meus obstáculos. Jesus já passou por isso, Ele foi tentado, como você está sendo. Mas Ele venceu, mas Ele não caiu, Ele não pecou. Jamais pecou, e nós também haveremos de não pecar, se aprendermos a ir ao Senhor neste momento, em tempo oportuno, Ele vai nos dar o socorro para as nossas vidas. Veja aí agora na nossa aula, vitória sobre as tentações. A pergunta 4 que você tem na sua tela, leia com atenção os textos abaixo e diga quais são os principais elementos pelos quais somos tentados. Quais são os principais elementos pelos quais somos tentados? Então eu vou dar um destaque para você aí na sua tela, você vai ver aí na sua tela, quais são os principais elementos pelos quais somos tentados. Nós vamos ler 3 textos bíblicos, e nestes 3 textos bíblicos nós vamos ver os principais elementos pelos quais somos tentados. Leia com atenção, está aí a pergunta 4, leia com atenção os textos abaixo e diga quais são os principais elementos pelos quais somos tentados. O primeiro dele, você vai encontrar em 1 João 2,15. 1 João 2,15 diz lá: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Principal elemento pelo qual nós somos tentados. O verso está traduzido do lado direito da sua tela. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Então, o primeiro é o mundo, as coisas que há no mundo, os prazeres do mundo. A Bíblia fala de um homem que caminhou com Paulo, chamava Demas, e diz a Bíblia que ele amou o presente século. Ele abandonou a Paulo por ter amado o presente século, ter amado as coisas do mundo, deixado o Senhor, deixado as coisas de Deus e amado o mundo e as coisas do mundo. Qual é o segundo elemento? Gálatas 5,17, está no seu lado direito, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. O segundo elemento é a carne, é a vontade humana. O que é a carne? Falamos na abertura, nosso egoísmo, nossa avareza, nossa presunção, nosso desejo pessoal, o meu querer, o que a carne pede.
A Bíblia diz que a carne é fraca. Então, a carne, não só o mundo, mas a nossa própria natureza terrena. Carne traduz por natureza terrena. O terceiro elemento, 1 Pedro 5,8, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Terceiro elemento, então, quem é? É o diabo. Lembra nós falando na abertura dessa aula? Então nós temos aí o mundo, nós temos a carne, nós temos o diabo. Essas três coisas, esses três elementos, são os quais, pelos meio dos quais nós somos tentados, mas nós precisamos vencer cada um deles e triunfar com a graça maravilhosa de Deus. A pergunta 5 nos diz, segundo 1 Coríntios 10, 13, quais são as duas certezas que podemos ter na hora da tentação? Olha esta pergunta, eu vou dar um destaque nela para você, você marca aí também na sua apostila, dá um destaque principal e também maravilhoso para você guardar. Segundo 1 Coríntios 10, 13, quais são as duas certezas que podemos ter na hora da tentação? O que vai dizer 1 Coríntios 10, 13? Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Quais são as duas certezas que podemos ter na hora da tentação? A primeira, a tentação é humana, e não seremos tentados além das nossas forças. Segunda certeza é que Deus nos dará o livramento. Veja aí novamente, você tem no seu texto, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Então a tentação, ela é humana. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, não permitirá, Deus, vou destacar o versículo, não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Você não vai ser tentado além da sua força, além da sua força. E juntamente com a tentação, o que vai acontecer? Voltemos ao versículo. Juntamente com a tentação, Deus o quê? Proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Quais são, então, segundo 1 Coríntios 10, 13, as duas certezas que podemos ter na hora da tentação? Primeiro, é que ela jamais irá além das nossas forças. Jamais irá além das nossas forças. E essa tentação, ela é humana, apesar e além de ser humana, ela jamais irá além das nossas forças, além da nossa capacidade em resistir, em vencê-la, em triunfar sobre ela. E a segunda certeza que podemos ter, que Deus nos dará livramento. Então, se você caiu numa tentação, se você falhou, se você errou, não culpe a Deus, não culpe as pessoas. A Bíblia diz que cada um é tentado segundo a sua própria cobiça. Quando esta o seduz, o atrai e o leva a pecar. Mas se você buscar a Deus, correr ao trono da graça, buscando a direção de Deus para a sua vida, você vai triunfar e você vai vencer com o poder e com a graça de Deus em nome de Jesus. Amém? Número 6, pergunta 6. Conforme os textos abaixo, olha lá, o que podemos fazer para evitar as tentações? O que podemos, há alguma coisa que eu possa fazer para evitar as tentações? Há 3 coisas, vamos destacar. Tiago 4, 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Qual a primeira coisa que tem que fazer para evitar a tentação? Ser sujeito a Deus. Sujeitai-vos a Deus. O que mais? Resistir ao diabo. Qual o resultado? Ele fugirá de vós. Conforme os textos abaixo, o que podemos fazer para evitar as tentações? Ser sujeito a Deus, sujeitai-vos a Deus. Resista ao diabo.
seja submisso a Deus, não dê ouvidos ao diabo, compromisso com Deus, falamos na primeira aula, compromisso com Deus, e resistir ao diabo, que ele vai fugir de vós, ele vai bater em retirada. Mateus 26, 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Qual é a segunda coisa então? Vigiai e orai. Orai, oração. Eu tenho que vigiar, eu tenho que orar. Se eu estou orando, eu estou vigiando. Se eu estou vigiando, eu estou orando. Sujeitando a Deus. E o diabo cai fora. Terceiro fator importante, você não pode esquecer, Salmo 119, verso 11. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então veja aí três coisas. Você guarda no coração a palavra de Deus para não pecar contra ele, voltemos lá. Você vigia e ora, e você sujeita a Deus. Então lá, sujeitai-vos a Deus, você vigiar e orar, e você guardar no coração a palavra do Senhor. Então se alguém lhe perguntar, o que eu devo fazer para evitar as tentações? Guarde a palavra de Deus no seu coração. Saiba vigiar, estar em oração. E sujeitar a Deus, resistir ao diabo, a carne, os prazeres da carne, resista ao diabo, resista às coisas do mundo, seja sujeito a Deus, ore, busque o fortalecimento em Deus, e Deus vai te fortalecer, e você vai vencer essas batalhas de uma forma tremenda e poderosa. Aí você vai aprender o quê? A tirar proveito das dificuldades. Segundo Tiago 1, 2 e 4, qual deve ser a nossa reação ao passarmos por lutas e provações ou tentações? Qual deve ser a nossa, o quê? Vamos dar um destaque, a nossa reação. Qual deve ser a nossa reação ao passarmos por lutas e provações? O que diz Tiago 1, verso 2 e verso 4? Vamos ver lá, lado direito? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, olha lá, toda alegria, o passardes por várias provações. Qual deve ser a nossa reação? Alegria. Verso 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. Então essa perseverança, vigiar, orar, guardar a palavra, sujeitar a Deus, tem que ter uma ação completa. O que é a perseverança que falamos no começo. Você vai até o fim na perseverança. Vai ter uma ação completa, vai se tornar uma pessoa abençoada, íntegra, perfeita e íntegra, em nada deficiente. Mas a reação que devemos ter é de alegria. Porque se você está sendo tentado, está sendo provado, é porque o mundo já te perdeu, o diabo já te perdeu, a carne já te perdeu e Deus te ganhou. Se você fosse do mundo, da promiscuidade, das coisas errôneas, e não tivesse luta contra isso, Deus teria te perdido, você já era das coisas do mundo. Mas como há esta luta para dizer para você e revelar que o mundo te perdeu, o diabo te perdeu, a carne te perdeu, e você pertence ao Senhor, e por isso está tendo essas lutas na sua vida, essas batalhas, então você pode se alegrar, porque a vitória é certa na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Número 8, que gloriosa promessa, olha lá, que gloriosa promessa o Senhor faz em Tiago 1,12, Apocalipse 2,10, a todos que se mantêm firmes em Cristo até o fim. Há uma promessa do Senhor para aqueles que perseveram, para aqueles que vão firmes até o fim. O que diz Tiago 1,12 e Apocalipse 2,10? Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o temem. Bem-aventurado, quer dizer feliz, traz felicidade. Feliz o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. E Apocalipse 2,10? Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós.
para ser postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Olha o final. Ser fiel até a morte, dar-te-ei o quê? A coroa da vida. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Se alguém lhe perguntar, há alguma promessa gloriosa do Senhor para aqueles que se mantêm firmes em Cristo, receberá a coroa da vida, será aprovado pelo Senhor, será feliz diante da sua perseverança, e repito aí Tiago 1,12, como está do lado direito da sua tela, e receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, concluindo essa segunda aula, a vida cristã realmente é como uma corrida de obstáculos. E se nós queremos vencer, nós precisamos perseverar. Precisamos saber quais são os elementos que nos maltratam, que vêm para nos derrubar, que vêm para nos destruir, que vêm para nos aniquilar. É a carne, é o mundo, é o diabo. Para vencer, o que eu preciso fazer? Guardar no coração a palavra de Deus, sujeitar a Deus, resistir ao diabo, vigiar, orar, buscar ao Senhor perseverantemente, pulando e saltando cada obstáculo, olhando para as pessoas que já venceram a nuvem de testemunhas, Hebreus capítulo 11, correndo com perseverança, Hebreus 12, 1 e 2, nós falamos no começo aqui, desembaraçando o peso do pecado, o pecado já foi levado na cruz do Calvário, você está limpo, está purificado, e você mantenha nessa conduta, e Deus vai te dar a vitória. Que Deus te abençoe, e até a nossa terceira aula, querendo o Senhor.